Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar na leitura no telão que nós faremos de 2 Reis, capítulo 4, versículos 4 a 6. Eu creio que você deve conhecer esse texto, essa passagem na história do profeta Eliseu. É aquela passagem linda da viúva de um profeta que vai até o profeta Eliseu. O texto diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Você já está no 4. Você está em qual versículo? Você está no 4? Você está no versículo 4? Não entendi. Travou? Mas já travou lá na frente. Isso. Então vamos de novo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Qual foi a pergunta de Eliseu? Hein? O que é que você tem em casa? Pergunta para quem está do teu ladinho aí. O que é que você tem em casa? Diga-me o que tens em casa, eu quero saber. Eliseu pergunta para ela: o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de... Guarda essa frase. Tua serva não tem nada em casa, somente uma botija de azeite. Quem vai guardar essa frase? Para me ajudar, vou contar com você, tá bom? Eu vou te perguntar daqui a pouco, tá? O que é que ela disse? Qual foi a resposta dela? Eu não tenho nada em casa. Só uma botija de azeite, a não ser uma botija de azeite, ou senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Quantos vasos que Eliseu mandou ela pedir? Muitos. Muitos. Será que foi isso que Eliseu falou para ela? Não poucos é o mesmo que muitos? Quem vai guardar essa segunda frase? A pergunta que eu fiz agora. Quem vai guardar? Levanta a mão aí, quem vai guardar para me ajudar. Quantos mais, melhor. Não poucos é o mesmo que muitos? Pois bem, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: o quê? Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Qual foi a primeira coisa que eu pedi para você guardar? Hein? O que você tem em casa? Qual foi a resposta? Não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu só não tenho um cantinho de azeite. Eu quero te perguntar, não tenho nada, mas tenho um pouquinho de azeite, é nada? Hein? Não.
Guarda isso daí. Qual foi a terceira coisa que eu pedi para você guardar? Diga, um pouquinho não é nada. Pode repetir isso? Um pouquinho não é nada. Qual foi a primeira coisa que eu pedi para você guardar? Hein? O que você tem em casa? A resposta foi nada, não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Qual foi a terceira coisa que eu pedi? A segunda coisa que eu pedi para você guardar? Não pouco é o mesmo que muito. Qual foi a terceira coisa que eu pedi para você guardar? Um pouquinho não é o mesmo que nada. Guardou essas três coisas? A gente vai usar essas três coisas aí, tá bom? Mas eu quero fazer uma pergunta. Aquela mulher vai, começa, os filhos vêm, trazem as botijas, as panelas, e ela derrama o azeite numa panela, e o azeite não para de descer e encher a panela. E tem que empurrar aquela, entra com a outra aqui para não deixar cair, não pode derramar não, já pega essa daqui, chega essa para lá. E foi enchendo. Em que momento que parou o azeite? O azeite cessou de jorrar, em que momento, irmãos? Quando não tinha mais vasilha. Quando não tinha mais panela sendo apresentada para Deus. Porque o que estava acontecendo ali era um milagre. Quando não tinha mais panela para apresentar para Deus, e a panela estava o quê? Vazia para ser cheia, o milagre cessou. Quarta coisa que eu quero que você guarde, diga, o milagre cessou quando não tinha mais panela. Qual foi a primeira coisa que eu pedi para você guardar? Hein? Vamos lá, gente. Olha só, a diferença do fracassado para o bem-sucedido é que o bem-sucedido, quando ele faz uma coisa certa, ele continua fazendo. O fracassado, ele faz uma vez, faz duas vezes, depois ele para de fazer, não tem disciplina. Crente que vem para a igreja e não vem munido de papel e caneta para registrar aquilo que precisa para sair daqui e ruminar o que Deus lhe deu de revelação para a sua vida, vai chegar lá fora, não lembra mais nada. E de nada terá valido para a sua vida. Sabe por que numa igreja inteira que está ouvindo uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma capacitação para ser mais que vencedor sobre todas as coisas, não é abençoada somente um ou outro, porque são aqueles que, como boa terra, receberam a semente boa, que ela caiu e germinou, porque encontrou lugar para ser fecundada. Mas a maioria dos crentes que entram na igreja são como a terra seca, que a semente está caindo, mas não tem como aprofundar. E quando chega ali fora, o sol torra e não vai germinar. Qual foi a primeira coisa que eu pedi para guardar? Vamos junto para eu conseguir entender. Tua serva não tem nada em casa, só uma botija de azeite. Irmão, o azeite parou quando não havia mais panela sendo apresentada para Deus, não é? Mas o azeite veio de fora? O azeite veio de onde? Do que ela tinha. Mas ela disse que não tinha nada. Quando o profeta pergunta para ela, tudo bem, você está numa situação realmente muito difícil. Porque se você não tem com que pagar, o credor vai levar o que ele pode, porque o menor prejuízo é o maior lucro. Se ele não pode reaver todo o dinheiro que seu marido deixou de dívida, ele vai levar aquilo que ele pode para ter o menor prejuízo possível. Você tem filhos em condição de trabalhar, vão ser servos dele.
vão trabalhar a troco de nada. Só que não era troco de nada, porque senão ele morria de fome. O Senhor ia dar para ele apenas roupa para ele não ficar pelado e comida para ele ter força para trabalhar. Irmão, nós estamos vivendo num Brasil que está caminhando para ser uma Venezuela. Deus nos livre disso, graças ao nosso povo. E quando eu falo nosso povo, eu vou falar principalmente os cristãos. Porque não é só a questão do Nordeste, em que tem mais gente lá vivendo às custas de Bolsa Família do que tem gente com emprego. O que acontece no município em que a maioria dos servidores públicos não são concursados, eles são contratados? Você já parou para pensar alguma vez por que é que todo ano contrata-se um quantitativo enorme de pessoas para trabalhar na prefeitura e essa gente não é concursada, não abre concurso? Por que disso? Porque se é contratado, sou eu que pago o salário, eu demito a hora que eu quiser. Então, se você não vai para a rua, para você fazer campanha, para a minha eleição, para a minha reeleição, para a eleição de quem eu quero, tu não recebe salário, tu vai ficar meses sem receber, vai ser dispensado, eu coloco quem eu quero, e quando terminar o contrato, você não vai ser recontratado. Mas um funcionário público concursado não pode fazer chantagem contra ele. E o que é que a população faz? Vai lá para a rua. Tem medo de perder o emprego? E quantos crentes fazem isso? Sabe por quê? Dizem assim, mas se eu fizer tudo o que eu tenho em casa, eu não tenho nada em casa. Eu não tenho nada. Aquela mulher disse que ela não tinha nada. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor diz assim, que é o Senhor Jesus dizendo, aquele que tiver fé como grão de mostarda, vai olhar para o monte e vai dizer assim, sai daí e se precipita no mar. E vai acontecer. Mas o crente diz assim, eu não tenho nada. E se submete ao que é pecado, se submete ao que é errado, se submete à migalha que Satanás dá. Está vendo os seus filhos irem para as drogas, está vendo o seu marido ir para o alcoolismo, quando não é a própria mulher que vai, e vivendo uma vida miserável. Não é a vida de crente. A vida de um cristão pode estar tudo quebrando pau para lá e para cá, o dinheiro pode não estar sobrando para comprar carro zero, mas tem paz, equilíbrio e satisfação. Não lhe falta provisão na sua casa. E o alimento que vai entrar na despensa não vem pela mão de Satanás, não. Vem pela mão de Deus, ainda que seja através da igreja. Porque a igreja é de Jesus, não é do pastor, não é da denominação. Mas tem muito crente que está dizendo assim, eu não tenho nada. Olha que palavra maldita, irmãos. Aquela mulher pelo menos fez uma coisa boa, ela não procurou agiota. Ela não foi se prostituir. Ela procurou quem? Profeta. Procurar o profeta. Diga, procurar o profeta. Procurar a palavra de Deus. Ela foi procurar a palavra de Deus. Qual é a direção de Deus para mim? Muita vez está se pegando conselho com youtuber, com coach, com o influencer, mas não abre a Bíblia todo dia para ler, estudar e receber a palavra de Deus, que é lâmpada para o pé e luz para o caminho, e diz assim, eu não tenho nada. Como é que pode prosperar? Observa, ela era mulher de quem? Volta lá, versículo 1. Ela era mulher de quem? De quem que ela era mulher, irmãos? De um dos filhos dos profetas. E o que ela fala a respeito do marido dela? Ele o quê? Temia o
Senhor, mas deixou de dívida. Irmão, tem gente que teme a Deus para ter medo, mas não para servir a Deus. Tem gente que é religioso, vai para a igreja. O que é temer a Deus? Esse camarada talvez fosse o crente que vai à igreja, ele participa do culto, naquele contexto, ele ia ao templo, ele cultuava, ele participava daquele momento de culto, ele levava uma oferta. Mas ele não deixou nada para a família. Ele não deixou nada, não foi? Sim ou não? Deixou. O que ele deixou? Temor de Deus. Ele podia ser até um religioso, mas aquela mulher que era esposa dele, não foi procurar solução no mundo. Ela foi procurar solução aonde? Em Deus. Porque naquele tempo, o profeta era Deus falando para o povo. Não existia Bíblia escrita. Você tem a Bíblia? Quem tem a Bíblia? Mostra a Bíblia. Nem que seja no celular, no smartphone. Está aí tua Bíblia? Então você tem Deus 24 horas para falar com você. Mas tem gente que diz assim, eu não tenho nada. Aí fica subindo um monte para ouvir uma profecia. Fica indo para o reteté para ouvir uma profecia. E não abre a Bíblia para ouvir Deus falar. Aquela mulher disse, eu não tenho nada. Eliseu disse, o que eu vou fazer por você, hein? Versículo 2. O que eu vou fazer por você? Tem que fazer alguma coisa. Me diz uma coisa, o que você tem em casa? Você não tem nada em casa. Nada, azeite é nada, irmãos? Tem muito crente que na hora da consagração diz assim, eu não tenho nada para dar para Deus. Imagina se eu vou dar 10 centavos de oferta, que é tudo que eu tenho. 10 centavos é nada? Hein? Não. 5 centavos é nada? O que é nada? É mão vazia, bolso vazio, nada. Nada, isso é nada. Ainda assim é nada. Aquela mulher disse que não tinha nada. E o que ia acontecer com os filhos dela? Ir embora, não é? Se ela não tivesse filhos, o que ia ter que ser vendido? Ela mesma ia ter que ser escrava de alguém para pagar, até pagar a dívida. Trabalhar até pagar a dívida sem ganhar R$1. Só tendo comida todo dia e uma roupinha para vestir. E um calçado para não andar descalço, talvez. Então ela tinha nada ou ela ainda teria ela mesma? Hein? Tem quanta gente diz, eu não tenho nada e não tenho R$1, não tenho um centavo, mas tem a si mesmo e não se dá para Deus. Não se dá para Deus. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito. Você já viu o dinheiro quebrantado e contrito? Não existe dinheiro quebrantado e contrito. Dinheiro não tem sentimento, dinheiro não é gente, não é ser, não é? O dinheiro representa a vida, meu trabalho, meu envolvimento, meu desgaste, me representa, minha vida, suor, expectativa, trabalho. Então a oferta é parte de mim. E quando eu não tenho oferta, eu não tenho mais nada. Se eu venho trazer a oferta sem trazer meu coração, aquela oferta é dinheiro, não é oferta. Quem está entendendo? Aí pega-se aí aquele, né, sair do foco, né? Oi? Aí pega-se o envelope, né? Diz assim, poxa, mas tudo que eu tenho é 5 centavos. Imagina se eu vou colocar dentro de um envelope desse. Só essa fita adesiva aqui deve ser mais do que isso. Não vou entregar isso para Deus. Mas Jesus diz que é uma viúva pobre. Viúva pobre, queridos,
era alguém que estava numa situação pior do que essa mulher. Porque ela tinha 2 filhos. Viúva pobre significava dizer que ela não tinha ninguém por ela. Ela levou as 2 únicas moedinhas que ela tinha e consagrou para Deus em oferta. Quanto crente vem para o culto, quanta gente que diz que ama a Deus, crê em Deus, mas diz: eu não tenho nada para apresentar para Deus. E quando fala isso é porque o coração não é de Deus. Mas apesar disso, aquela mulher não foi procurar um agiota, ela não foi se prostituir, ela foi buscar, quem que ela foi buscar? Deus. O que eu vou fazer por você? O que você tem em casa? Meu irmão, minha irmã, o que você tem em casa? O que você tem em casa? Coloca o dedinho. Toca aí você. Diz: casa, habitação do Espírito Santo. O que você tem em casa? Em casa você tem o quê? Não, você não tem. Você não tem louvor. Você não tem gratidão. Você não tem do que ser grato. Você não tem alegria no Espírito pela salvação. Você não tem. Você tem lamento, você tem tristeza, você tem dor emocional, você tem sentimento de derrota. Por isso que na tua boca não sai uma palavra de louvor a Deus. Você entra no culto cheio da influência da derrota para dizer: não tem nem como cantar para Deus. Mas a palavra de Deus diz que o culto que agrada a Deus é o do dinheiro, da oferta. É esse? Qual é o culto que agrada a Deus? É o culto da razão. É o sei porque eu estou cultuando a Deus. Eu estou cultuando a Deus por causa de quem Ele é. Por quem Ele é. Quem é Ele é? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é aquele que me criou, quando criou meu pai Adão, para ter um relacionamento com Ele que dê prazer ao seu coração. Qual foi a primeira coisa que eu pedi para você guardar? Hein? O que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada. Só um pouquinho de azeite. Qual foi a segunda coisa que eu pedi para você guardar? Ele diz: vai então em casa, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. E eu pedi para você guardar o que frase? A pergunta: não pouco é o mesmo que muito? E eu pergunto de novo: não pouco é o mesmo que muito? Ele diz, é o mesmo que dizer assim: vai e busca muitas vasilhas. É isso? Não. Certa feita, o rei foi procurar o profeta. Estava tão velhinho, ia morrer. Eliseu. Quando chega lá, esse rei, o profeta vira para ele e fala assim: pega a tua aljava e teu arco, e agora fere a terra. O rei pegou e jogou uma, jogou duas, jogou três, parou. O profeta ficou zangado e irado com ele. Ele dizia: ficou irado. Ah, por que o senhor está irado, profeta? O que foi que eu mandei você fazer? Só mandou ferir a terra, flechei a terra. Quantas tinha na tua aljava? Tinham várias. Era para você ter usado todas. Mas porque você usou só essas vezes, estas serão as vezes que você vai vencer o exército do teu inimigo. Mas se você tivesse usado todas, você venceria ele e o derrotaria definitivamente. Então eu te pergunto: não poucas são todas? Hein? Não. Não poucas são muitas? Não. Sabe o que o profeta está falando? Traga tantas quantas você puder. A palavra de Deus diz assim: tudo aquilo que tiver as mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Eu acredito que naquela hora que eu visse
o milagre acontecendo e vasilha chegando, eu ia pensar assim, vem cá, uma hora vai acabar, não vai chegar mais vasilha emprestada. Fulano, corre lá fora, pega um bocado de barro, faz lá uma vasilha grande de barro, deixa no sol secando e deixa secando. Quando chegar a última vasilha, me avisa. E chegava a última vasilha, eu já ia com aquela correndo lá para aquele vaso de barro que ainda não estava nem todo seco, para ser um vazão. Porque era para ser não poucas. Não poucas significa tantas quantas for possível. Talvez ele tenha ido só na vizinhança da rua, mas faltava a rua de trás, faltava a rua do lado, tinha um bairro inteiro para pedir, pediu só naquela rua, só para os mais conhecidos. Você sabe o que a gente aprende com isso aqui? É que o tamanho da tua vitória será tão grande quanto a tua disposição para ser vitorioso. Eu disse aqui, quantos crentes vão para o culto, mas não vão preparados para receber de Deus. Vão preparados para receber aquilo que pensa. Olha, quanta gente entrou na minha sala, preparado, chegou lá, descarregou, falou. Quando parou de falar e eu comecei a falar, reverteu todo o quadro. Às vezes aquela pessoa entrou ali, cheia de razão, e saiu de lá chorando. Aliás, meu apelido aqui por um tempo se tornou até de pastor que faz os outros saírem chorando. O que foi, Márcio Esteves? Pastor que faz todo mundo sair de lá chorando. Por quê? Porque chegou lá e viu que a coisa não era daquele jeito, era de outro. Entra para participar do culto, louva, até de repente oferta, dizima, mas não vem preparado para receber de Deus. Se o que você quer é o que você acha que é o que é bom para você, então você não precisa de Deus para dizer para você o que é que você precisa. Quem está entendendo? Se você não entra aqui, não traz papel, não traz caneta e anota, porque eu vou pregar 40 minutos, mas às vezes é uma frase de Deus na minha boca, fará a diferença na sua vida. Tem muita gente aqui que nunca ouviu isso. Se ouviu, vai ser relembrado. Porque a Bíblia a gente tem que ler até morrer. É relembrando até o que a gente viu para poder descobrir muita coisa. Eu era seminarista da primeira igreja batista de Paracambi. Tinha uma psicóloga, que aquela mulher foi uma pedra de tropeço no relacionamento que eu tinha com a moça que eu era noivo e estava preparado para casar. Ela fez a cabeça da menina para a menina terminar o namoro comigo. O noivado comigo. Foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Mas naquele momento, você acha que eu pensei assim? Criei um ranço com a mulher. O pastor vai, leva a igreja para o sítio dele, para passar um dia inteiro, tomando banho de piscina, jogando futebol, e à tarde, uma palestra com aquela psicóloga. Irmãos, eu fui na obediência. Aí na hora que estava todo mundo lá, sabe aquele cara que está lá na porta, do lado de fora, com meio corpo dentro e meio corpo fora? Era eu, não queria estar ali de jeito nenhum. Para mim, aquela mulher podia ser tudo, menos crente. E a mulher está falando, e eu estou ali, irmão, minha cabeça está em outro lugar, ruminando um monte de troço ruim, e coisa, eu não queria estar ali, estou aqui por obediência ao meu pastor, sou seminarista. Em determinado momento, aquela mulher fala assim, porque Deus usa até os propósitos do mal para abençoar o crente, edificar a igreja e glorificar o nome de Jesus. Naquela hora, foi como se eu tivesse tomado, é como se Deus tivesse feito assim na minha cabeça, ouve aí, rapaz. Falei, com licença, interrompi. Pois não, só pode falar essa frase de novo, essa última aí que já falou? Eu disse, pois não, Deus usa até os propósitos do mal, para abençoar o crente, edificar a igreja, pelo testemunho que ele vai dar, e glorificar o nome do Senhor Jesus. Falei, só me dá um minutinho, não faz mais nada não, senão eu vou esquecer. Alguém me presta uma caneta? Alguém tem um pedacinho de papel? Desse jeito que eu estou falando? Por favor, repete.
Deus usa, devagar para eu anotar, Deus usa, até, eu pergunto para você, eu gravei, o que você acha? Cada letra. Porque tudo que estava acontecendo na minha vida, para mim, era mal, por culpa dela. E o que foi que Deus botou na boca dela? Deus usa até aquilo que pode para você ser mal por causa da dor que te causou e a tristeza que está no teu coração por causa disso. Então, nesse contexto é mal, amém? Tristeza é um negócio bom? Pode se tornar. Se a tristeza é consequência do meu quebrantamento pelo meu arrependimento de um erro que eu cometi, é bom ou ruim? É bom, mas a tristeza por eu estar sofrendo uma frustração, uma decepção, é bom ou ruim? É ruim. Deus usa até os propósitos do mal. Qual era o propósito do mal? Me fazer paralisado pela tristeza, pela frustração, pela decepção. Para pensar, todo o dinheiro que eu tinha, eu investi na construção de uma casa, num terreno que era dela, de herança de família, porque eu ia casar com ela, meu casamento estava marcado. E acabou tudo, e o dinheiro que sobrou, que eu estava guardando, era para a lua de mel. E agora eu tenho o quê? Lua de mel? Está entendendo? E naquela hora Deus deu um pedal, Robinho, rapaz, presta atenção, rapaz, se liga aí. Você não está entendendo nada. Daqui a pouco você vai entender. Casa com essa menina ia ser um desacerto para a tua vida. Porque eu uso até o que o diabo quer. O diabo quer fazer você paralisado. Mas quem vai avançar é você. Porque isto vai servir como degraus que você não vai subir, não. Será um trampolim para catapultar você. Você anotou aí já? Vou falar pela quarta vez, hein? Era para ter anotado na primeira. Deus usa até os propósitos do mal. Ó, vou te dar uma cancha, está sendo gravado, vai colocar no canal do YouTube do pastor Cláudio Barroso. Mas se não der um like, vai sumir tudo na tua mente. Deus usa até o propósito do mal para abençoar o crente, edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor Jesus. Não venha despreparado. Você quer ser abençoado por Deus? Esteja sempre pronto e esperando para receber. Deus não vai encher saco furado. Fala para quem está ao teu lado. Deus não vai encher você, se você não vem com panela vazia, esperando ser cheia. Não tenho nada, só um pouquinho. Irmãos, toma cuidado com palavras de maldição. Toma cuidado com palavras. Menino, seu danado. A palavra danado quer dizer consagrado ao inferno, condenado ao inferno. É condenado ao dano, à destruição, à perdição. Nunca diga isso. Mas o negócio estava danado. Perdão, senhor. Vício de linguagem. De tanta gente ouvir errado, a gente aprende sem saber porquê desse negócio. Mas agora você sabe? Anotou? Se falar sem querer, vício de linguagem. Qual foi a segunda coisa que eu falei para guardar? Pedir. Não poucas, não é muitas, mas tantas quantas, queridão, não vem com pouco papel não, porque ao invés de dar uma frase só, o Senhor pode te dar um montão. Deixa eu dizer para você, quando seminarista, eu tinha eu ia para a igreja, antes de ser seminarista, eu ia para a igreja, o pastor ia pregar, eu já abria meu caderninho. Eu tinha um caderno e uma caneta só para isso, só para ir para o culto.
Tem gente que está aí com o smartphone na mão, não usa nem... Peraí, tem o Notes aqui, deixa eu anotar. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Eu não queria perder nada do que Deus dissesse para mim. E eu sou assim até hoje. Se eu vou a um lugar, não tiver um papel, não ter uma caneta por algum razão, eu peço de alguém, rabisco até minha camisa. Mas e se não sair? Ótimo, eu não vou esquecer tão cedo que foi que Deus falou comigo. Quero te perguntar, se você é um investidor na Bolsa de Valores e alguém tem aquela dica de milhão, o que você é capaz de fazer com essa dica de milhão? Você está sentado à mesa com ele, você está almoçando. Ele solta aquela dica de milhão numa conversa aqui, assim. Se você não tem como se apropriar daquilo, ali na fora, o que foi mesmo que fulano falou, hein? Quem já não passou por isso? Sim ou não? Qual foi a terceira coisa que eu pedi para você guardar? Não entendi. Um pouquinho não é o mesmo que nada. Um pouquinho de azeite era tudo o que ela precisava. Mas ela podia ter pensado assim: poxa, para que eu vou pedir um monte de panela? Se tudo que eu tenho é um pouquinho de azeite. Um pouquinho com fé não é nada. Um pouquinho com devoção não é nada. Um pouquinho com submissão, obediência, não é nada. 5 pães e 2 peixinhos não alimentariam 15.000 pessoas. Sim ou não? Mas alimentou? Então diga comigo, um pouquinho. Não é nada para Deus. Mas um pouquinho, diga comigo, um pouquinho. Sem o coração, é nada para Deus. Qual foi a quarta coisa que eu pedi para gravar? Não entendi. O milagre cessou quando não tinha mais? É quando não tinha mais panela ou quando não tinha mais azeite? Quando não tinha mais panela. Mas não tinha mais panela por quê? Porque pararam de apresentar a panela para o Senhor. Sim ou não? Irmãos, mês passado, antes de sair em férias, para aquelas 2 semanazinhas de descanso, eu levei a igreja inteira num dia de domingo a dizer: irmãos, nós precisamos comprar uma câmera, temos que comprar aliás, já tinha até comprado, temos que comprar um projetor multimídia e equipamento para instalar isso aqui. Para melhorar a qualidade, acabar esse negócio de estar toda hora usando, tem que estar usando o celular do irmão, do outro. Alguém tem que ter o dela. Mas eu disse assim, já tinha passado o momento da consagração. Quem veio ofertou, quem entregou dízimo, entregou. E eu disse, quem aqui quer ser instrumento de Deus? Eu só faltei dizer assim, quem aqui vai ser panela? Quem aqui vai apresentar para Deus panela com o azeite que está no coração? Fé, obediência, disposição, é o azeite. Quem está e quem vai colocar diante de Deus não é para dizer assim, Senhor, para eu comprar meu carro e aí eu abençoo a igreja. Eu receber um aumento, aí eu... Não, Senhor, é para eu abençoar? Não, é para eu ser instrumento do Senhor para capacitar a igreja dentro desse propósito. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu não tive fé em vocês. Eu imaginei que a gente fosse levar uns 5 meses dessa campanha. E antes da gente chegar aos 30 dias, cadê a tesourinha? Até aqui? Nós já tínhamos batido a meta. A meta foi 10.000. Não é?
Nós chegamos a 12 mil quebrados. De câmera, retroprojetor, projetor multimídia, a gente vai partir agora para telão. Não é telão de LED ainda, não. É um telão que vai ficar aqui, ó. Vai parar aquele negócio, a gente fica com torno, quem está daqui fica assim, ó. Aí depois sai do culto. Tudo bem, irmão? Né? E vamos colocar isso aqui tudo lá atrás, para a galera ficar no cantinho deles lá. Quem está nessa aí? Não, você já teve, você já chegou junto. Não dá para marcar com tudo, ainda vai faltar uns caraminguados. Eu não coloquei fé em você, mas eu coloquei em Deus. Eu sabia que se você de verdade se apropriasse da palavra do profeta, o Senhor abençoaria. Eu quero só que levante a mão todos aqueles que me deram o testemunho que foi colocado no grupo do WhatsApp da igreja, ou você que não colocou o seu nome lá, mas você foi alcançado pela unção poderosa do Senhor, não te faltou nada nesse mês, e você participou com a gente nesse projeto. Levanta a sua mão, preste atenção. Não te faltou. Eu quero te perguntar, você continua apresentando essa panela para o Senhor? Ou porque acabou a campanha, não tem mais a campanha, aí você também não entrega mais aquela oferta. O propósito foi só para aquele momento, porque você não pegou e falou assim: Senhor, que isso que o Senhor fez aqui, Senhor? Porque tem gente que foi abençoado, deu testemunho, e eu tenho certeza, parou. Mas se reconheceu que foi Deus que fez, porque pastor, foi nesse nível a conversa comigo, pastor, não tenho o que dizer, pastor, foi Deus. Algo que eu não esperava, foi Deus, foi depois daquela oração que o Senhor fez, e eu fiz junto aqui, querendo, desejando que Deus me usasse. Você, querido, você apresentou a sua panela para Deus, você apresentou a panela que eu te pedi, com o azeite que estava dentro de você, a fé que você colocou, que era pouquinha. Veja o que Deus fez. E se você não para? Existem investimentos que são de curto, de médio e de longo prazo. Investimento de curto prazo. Você investe hoje para sacar amanhã. Então, você vai, deposita no banco, o banco gira aquele teu dinheiro, em 24 horas, no dia seguinte você vai lá sacar, você tem aquela remuneração em 24 horas, é o overnight. Vai lá, puf, sacou. Isso é curtíssimo prazo. Você tem o de curto prazo. É o dinheiro que você põe na poupança, que a qualquer momento você vai lá e saca, mas você sabe que para ter um rendimento vai levar 30 dias. Se você sacar antes, você perdeu, porque mesmo aqueles dias que ela rendeu, quando descontar lá a inflação, não é suficiente nem para cobrir a inflação, então você perdeu. E você tem o de longo prazo, são aqueles investimentos que você coloca o dinheiro no banco, mas você só vai poder mexer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Está entendendo? Qual é o investimento que a gente ganha mais dinheiro? Você acha que é o de curto, de médio ou de longo prazo? De longo prazo. Mas você sabe o que acontece? Tem muita gente que quer investir hoje na bolsa e ficar milionário amanhã. A bolsa vai dar um boom, as ações daquela empresa vai dar um boom, e de hoje para amanhã ela vai render 20%. O equivalente a muito mais do que a poupança em alguns anos. Aí rendeu os 20%. Aí ela pensa assim, você é inteligente. Se rendeu 20%, amanhã vai explodir, pode render mais 20%. No dia seguinte ela cai 18%. Só que caiu 18%. Não é do que ela investiu.
é do que ela investiu, mais a capitalização. Então é 18%, quando ela for olhar, é menos do que ela investiu da primeira vez. Aí ela desiste. Acontece que esse é um tipo de investimento para médio e longo prazo. Quem não sabe investir no reino de Deus, não espere receber de Deus. Pastor, mas como é que eu aprendo? Bíblia. Palavra de Deus. O milagre parou de acontecer quando não tinha mais panela. O azeite veio do céu, irmão. Onde estava o azeite? Onde estava o azeite? Da casa dela. Você tem azeite na casa? Você tem azeite para apresentar para Deus na casa? Tem? Apresenta a Deus. E quando o milagre vier, não faz o azeite parar. Continua apresentando a ele a panela, porque você é o azeite e você é a panela. Não, a panela é a oportunidade para você prosperar. Quem está entendendo? Ouça, tem gente que se coloca na brecha de ser bênção e é abençoada, mas quando a campanha acaba, quando a oportunidade cessa, quando diz, não precisa mais trazer panela, não continua a apresentar ao Senhor aquela oferta, aquele azeite. Deus é quem abençoa, Deus é quem capacita, Deus investe para que nós sejamos instrumentos dEle, para capacitar a obra do reino de Deus, para ser bênção. Deus diz, Abrão, tu vai sair da tua terra, da tua parentela, e eu vou fazer de você um cara muito rico, você vai prosperar muito, porque você vai ser pai de uma nação. Olha para o céu, você consegue contar as estrelas? Olha a areia, você consegue contar a areia do mar? Da mesma forma você não vai poder contar a tua descendência. Só que Arão tinha quase 100 anos, a mulher dele quase 80 anos, já tinha passado o tempo das mulheres, ou seja, como é que chama? A menopausa já tinha vindo, né? A árvore estava sequinha, não dava mais fruto, mas ainda assim Abrão saiu. E ele não era um cara pobre, ele já tinha muita coisa. Mas o que Deus diz para ele? Mas tu, Abrão, tem uma condição. Se tu uma bênção, não para de apresentar a panela. Que enquanto você apresentar a panela, eu vou usar o azeite que você tem. Eu vou prosperar você para você ser uma bênção. Sabe qual é a razão, irmãos? Porque tem gente que está indo para a igreja para prosperar, acaba até prosperando, ganhando uma oportunidade, aquele negócio todo, porque é revestido de uma motivação, igual quando eu fui assistir o filme do Rambo pela primeira vez, eu saí aquele cara que era um palitinho, que se soprasse, meu irmão, eu ia para onde o vento soprasse, eu saindo do cinema, Cine Iguaçu, Nova Iguaçu, assim, passo pela Sapaço, tinha uma vidraçaria, a vidraçaria da Sapaço era passar lá, até olhei e falei assim, rapaz, é o Rambo. Primeiro cara mais forte que deu encarada, eu caí na realidade. Prosperidade que vem de Deus, irmãos, ela é perene. A única possibilidade de eu perder a prosperidade é se eu estragar o azeite. Quer ver estragar azeite? Mete vinagre, sim ou não? Mete o vinagre. Mistura o vinagre no azeite. Acabou. Vinagre com azeite só é bom naquele negócio de, como é que chama? Vinagrete, lá no churrasco, né? Mas fora isso, ninguém vai fritar um ovo no azeite com vinagre. Há uma afirmação que se faz erroneamente quando se está prosperando, eu falei disso hoje no almoço, e que tem repercussão negativa muito grave espiritualmente, e é aquela que você já ouviu alguém falar, ou foi você mesmo respondendo a alguém que pergunta assim, como é que vão as coisas? E aí você talvez tenha sido a pessoa que respondeu ou responde assim,
Ah, está indo bem até demais. Como se estivesse respondendo algo muito legal. Rapaz, está indo tão bom. Ó, está bem até demais. Você sabe o que você está falando? Eu vou dizer para você o que você está falando. Lembra que eu falei do danado? Eu quero te perguntar. Aquela mulher não tinha nada ou tinha? Tinha. Quando você diz assim, está indo bem até demais. E aí, como é que estão as vendas? Rapaz, estou vendendo bem até demais. O que você está dizendo? Pode parar, já está além daquilo que eu preciso. Quer mais não? Já está até me incomodando. Está me dando até trabalho. Está provocando até o olho grande dos outros. Como é que algo pode ser bom até demais, irmãos? Jesus diz, diga sim para o que é sim e não para o que é não. O que passar disso vem de procedência maligna. Você mora onde, irmão? Ah, eu não moro, eu me escondo. Seja sincero, além de mim, alguém mais já falou isso? Respondendo a pergunta. Nada muda até que eu... É por isso que sua vida é assim. Faz tempo que eu não uso essa frase, né? Porque você está profetizando sobre a tua vida. Eu me escondo. Se eu não sei ser grato a Deus o que tenho, quem não sabe ser fiel no pouco, não sabe ser grato no pouco, por que Deus vai dar muito se não sabe reconhecer? Quem que é salvo por Jesus? Quem é salvo por Jesus? Quem é salvo por Jesus? Meu irmão, no desemprego eu estou salvo por Jesus. Na enfermidade eu estou salvo por Jesus. Abandonado por quem eu amo, eu estou salvo por Jesus. Traído por quem eu tanto amei, eu estou salvo por Jesus. Eu vou morrer e vou para o céu. Aleluia! Tudo aqui vai passar. Pode levar mais 20 anos. E será difícil. Mas Deus usa até... Porque eu tenho azeite. Eu não tenho nada. Eu tenho azeite. Pode ser aquele azeite pouquinho naquela hora. É um azeite que está misturado ali com a dor, da tristeza. É o azeite da fé. É o azeite. Olha o que Jesus diz quando ele está no Monte das Oliveiras. E ele vai passar o momento mais difícil da existência dele. Fiquem aqui. O espírito está pronto, mas a minha alma está angustiada até a morte. Não era a fé de Jesus, homem, que estava abalada. Era o homem emocional abalado, mexido, ferido, doendo, mas com azeite. Então não pode ser bom demais. Se é demais, ou até demais, significa que não precisa continuar sendo, porque a pessoa já passou do nível de satisfação, então não precisa mais continuar vindo a bênção, a prosperidade. Eu imagino Satanás dizendo assim, que a palavra de Deus diz, Apocalipse 12:10, que ele está perante o trono de Deus para acusar nós 24 horas. Viu lá? Ele falou? Pode parar, está bom demais, só não vai continuar não, né? Ele falou que está bom demais. Está rejeitando. Agora eu tenho direito, né? Quem está entendendo? O que nós devemos dizer, queridos, está muito bom e que venha mais. Grava aí. Está muito bom e que venha mais. Não é está muito bom e eu quero mais. Faz parecer que eu sou materialista, né? Não é isso? Está muito bom e que venha mais. Aí tem gente que diz assim, se vier, como é que é? Se melhorar, como é que se melhorar estraga, irmão? Que palavra de maldição na boca de um crente, de um servo de Deus. Querido, querida, qual é o limite
para a sua chegada? O que você quer ser na sua vida? Faxineiro é uma função extraordinária. Catador de reciclável é uma função extra. Você já pensou se não tivéssemos lixeiro na cidade? Lembra Belfor Roxo, há uns anos atrás, que ficou sem o serviço de remoção de lixo na cidade? Lembra daquilo? Doença para tudo quanto é lado, rato, barata entrando pelas casas, um mau cheiro terrível. Lembra daquilo? É uma função extremamente valiosa e importante. Mas eu quero te perguntar, por que parar ali? Ah, porque eu já tenho 40 anos, eu não estudei, não tive o poder, eu tive que trabalhar para ajudar a sustentar meus 11 irmãos, mas agora não tem mais. Ah, mas agora eu estou com 40 anos, eu estou com 50 anos, eu vou voltar para um banco de escola para fazer ensino fundamental, vou estudar com a sua filha, pastor. Vai, ela ainda vai te dar uma forcinha. Mas tem gente que diz, eu não tenho nada, eu tenho 40 anos, 50 anos, eu não tenho mais nada. Passou, a vida tirou de mim. Deus usa? Nunca diga eu não tenho. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores sobre todas. Não quer dizer que aquele relacionamento afetivo vai voltar e você vai ser feliz para sempre. Quer dizer que apesar disso você será vitorioso. Não quer dizer que aquele emprego que você foi maltratado, que você foi perseguido e injustiçado, o patrão vai chamar porque reconheceu que você era a pessoa certa. Significa que você vai superar isso, aprendendo com a experiência, mantendo firmeza na sua fé, para a porta de oportunidade que Deus vai te colocar. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Pode todo mundo me abandonar, ser traído por quem for. Eu quero Deus. Mas você sabe qual é o grande problema nosso da humanidade? E os cristãos são seres humanos? Sabe o que é? Nós somos agarrados a isso aqui, ó. Coisas materiais. Eu conheci empresário que quebrou várias vezes para depois se tornar multimilionário. E por que se tornou multimilionário? Porque não desistiu. Não deixou de apresentar a panela e de usar o azeite pouco que tinha. Quem está entendendo? Meu irmão, minha irmã, como é que a gente deve dizer? Bom até demais? Como é que a gente deve dizer? E que venha mais. Né? Então, cuida do que você fala. Veja o que diz Provérbios, capítulo 18, versículo 21, para a gente encerrar. Provérbios 18, 21, diz assim. Bota no telão. Não, 18, 21. Vamos bem forte? Plenos pulmões. Liga aí para estar ligado, para sair o povo falando. Todas as vezes que o povo falou, tu não ligou não, cara? Tu vai tomar um peteleco hoje. Fui te elogiar ontem. Desligou. Vamos lá, o que diz a palavra? Aquele que a ama, aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Meu irmão, minha irmã, você vai sair daqui hoje equipado para ser vitorioso, a despeito das adversidades, das circunstâncias. Você vai apresentar para Deus a panela e usar o azeite que você tem? Ou você vai continuar dizendo para Deus que a sua casa está vazia? Você não tem nada. Você vai só apresentar
a quantidade de panela que você achou que era muita ou suficiente, ou você vai apresentar tantas quantas você puder, porque você não quer perder a oportunidade de ver o milagre de Deus se manifesta na sua vida para abençoar outros. Você sendo um instrumento de Deus. O arquiteto esteve hoje aqui na igreja. Mostrou o trabalho que ele está fazendo. Ainda não posso trazer, está na direção certa. Ele já trouxe outros vários, mas ainda não é esse caminho, o caminho está errado, é outro. Irmão, você está orando para Deus abençoar esse arquiteto, para o Senhor inspirá-lo, para que ele traga o projeto que seja aquilo que Deus quer, para a gente mudar isso aqui tudo? Você está orando por ele? Eu estou. Você está investindo, você está apresentando panela e derramando azeite? Fala com Deus. Pensa um pouquinho aí. O que está impedindo você de ser abençoado? É você ficar chorando, reclamando, dizendo para Deus: Senhor, eu não tenho nada. Senhor, tem nada em casa. Não tem nada, Senhor. Estou desempregado, Senhor, não tenho nada. Senhor, estou aqui vazio. Não tem nem panela, Senhor. Irmãos, nós precisamos provocar o agir de Deus na vida da gente. E o que move o coração de Deus não é nosso choro. Não é nosso choro. O que move o coração de Deus não é nosso lamento pelo que a gente perdeu, pelo que a gente está sofrendo. O que move o coração de Deus é a nossa fé. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se crermos, se apresentarmos panela, se vertermos o azeite, confiando que Ele fará, veremos a glória de Deus. Isso serve e se aplica para tudo e qualquer coisa na nossa vida. Porque nós não fomos chamados por Deus e tirados do mundo da escravidão do pecado, nós não fomos tirados das garras de Satanás, tornados filhos de Deus, salvos e remidos pelo sangue do Senhor, com o nosso nome escrito no livro da vida, para a gente viver pensando em ganhar e ter. Ganhar e ter deve ser consequência de eu apresentar panela e apresentar o azeite que tem dentro de mim, a minha fé. Porque ainda que ela seja pequenininha, como diz o Senhor Jesus, como grão de mostarda, se for a fé. O grão de mostarda é um grão, irmãos, extremamente resistente. Você tenta quebrar ele, é difícil de quebrar. E sendo pequenininho, ele quando germina, ele dá origem a uma planta enorme. E assim deve ser a nossa fé. Ainda que pequenininha, é resistente. O propósito de Satanás é me paralisar com aquela tristeza, com aquela frustração, com aquela decepção, com aquela tragédia, que vai me doer, vai tirar lágrimas dos meus olhos. Porque eu sou humano, eu tenho sentimento, mas não vai roubar minha fé. Não vai me tirar o azeite. Naquele momento o azeite é pouco, por causa da fragilidade da emoção, do coração. Mas Satanás não vai ouvir da minha boca uma palavra para impedir que o azeite verta na panela, para impedir que o milagre do Senhor faça acontecer aquilo que eu não posso. Coloca diante de Deus, diga para Deus: Senhor, eis aqui, eu sou a panela. Senhor, eu vou me esforçar para apresentar tanta panela quanto eu possa. Todo culto, todos os dias. Eu vou acordar amanhã dizendo: Senhor, estou aqui hoje, ó. A panela está aqui, ó.
Está aqui o meu azeite, a minha fé. É pequena, é pouquinha, mas eu confio que o Senhor vai fazer o milagre verter, acontecer, para eu ser bênção na vida de alguém hoje. Eu não vou entrar nesse ônibus, Senhor, e vou ficar calado não, porque chegará uma panela vazia do meu lado, para eu verter do azeite que está em mim, que é o teu Espírito, para a salvação daquela pessoa. Senhor, eu estou me colocando aqui, disponível na tua mão, me usa. Aquela pessoa que vai sentar do meu lado no trem, aquela pessoa que vai pegar o elevador comigo, nem que seja para entregar aquele folheto, foi por você, na cabine do pedágio por onde eu vou passar. Senhor, eis aqui, Senhor, o meu azeite, me usa, eu quero ser bênção. Eu não quero ter tanto azeite, Senhor, para eu só usufruir. Eu quero ser instrumento afinado nas tuas mãos. Eu quero ser vaso de honra para o Senhor. Eu quero viver para a tua glória. Enquanto o Senhor investe em mim, para eu ser bênção. Aquela mulher foi bênção na vida dos filhos. Aqueles meninos iam ser levados como escravos por aquele credor. E o pouquinho de azeite que ela tinha, que ofereceu para Deus, livrou e ainda tornou o futuro deles próspero. Deus usa até os propósitos do mal para abençoar o crente. Aquilo que você está passando hoje e que está doendo a você e te parece ser a pior coisa que poderia ter te acontecido, Deus tem o poder para tornar isso um motivo de exaltação à glória dele, motivo de bênção para a tua vida. Você agora não entende, mas você entenderá. Tudo que você precisa fazer é romper em fé. É romper em fé. Vai falando com Deus, abre o teu coração. Que não sejam as minhas palavras na sua boca, mas sejam as palavras do teu coração para Deus. Talvez você esteja falando com alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, e por causa disso, você está como aquela mulher, talvez pior do que ela. Você talvez nem tenha azeite mesmo, mas você tem você tem seu coração. Talvez você diga assim, mas esse coração quebrado, machucado, ferido, e Deus está dizendo, meu filho, mas o que eu quero é isso mesmo, é o teu coração. Eu quero você. Porque tua roupa, teu sapato, teu calçado, tua casa, teu carro, teu dinheiro, é tudo meu, antes de ser teu. Fui eu que fiz tudo que chegou até você. A planta da qual você tem aí a sua roupa, fui eu que criei. O couro de onde veio o boi, fui eu que criei. O dinheiro em metal, em plástico, que seja, fui eu que criei. Antes de ser teu, tudo é meu. Mas o que eu quero é você. Eu quero teu coração. Me dá teu coração. Volta para o caminho do Senhor, volta para Deus. Faz uma aliança com Jesus hoje. Diga, Senhor Jesus, eu entrego hoje minha vida totalmente ao Senhor. Seja Senhor da minha vida. Eu quero, a partir desse momento, viver como um servo teu. Eu quero viver para ser uma bênção. Eu não quero viver. Eu persegui tanto ser abençoado, construir, me esforcei estudando. Senhor, quantos domingos eu fiquei em casa estudando para passar em concurso e eu não passar? Não passei. Quanta oportunidade eu perdi de estar celebrando e cultuando o Senhor e adorando o Senhor. Meu Senhor, toma minha vida em tuas mãos. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser como Abrão. Eu quero ser uma bênção. Eu não vou mais perseguir, ser isso, ser aquilo, enriquecer. Eu quero ser uma bênção. Eu quero que a minha vida sirva ao propósito do Senhor. Se o Senhor vai me capacitar para lá na frente eu ser uma pessoa bem sucedida, uma pessoa de sucesso naquilo que é um empreendimento, que eu sonho, se o Senhor vai fazer realizar isso aí, é com o Senhor. Eu só quero ser uma bênção. Porque enquanto eu me esforcei tanto para ter, para ganhar e para ser, cheguei até a conquistar, mas
olha como é que eu estou agora. Traga a tua vida para Jesus. Se você quer receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, está participando com a gente aí pela transmissão. Você está vendo isso aí, essa mensagem, aí onde você está, num carro, em casa, em algum lugar. Talvez você não esteja nem me vendo, você colocou para tocar aí e só para ouvir essa mensagem. Tem um QR Code que está entrando na tela agora aí. Entre em contato com a gente. Vai ter aí um link também, se você está assistindo pelo smartphone. Entre em contato conosco. Nós vamos retornar o contato com você. A gente quer ser um lugar de vida para você, para a tua família. Você precisa de Jesus. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de casa, você não precisa de carro, você precisa de Jesus. Todas estas coisas são consequências. O Senhor diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas. Vamos andar junto no caminho do Senhor?